Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui para deixar um texto para tua meditação, para abençoar a tua vida, teu dia, que está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, um texto bem conhecido, que é a parábola do filho pródigo, que eu quero ler com você, tá? E diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo eles gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar os seus porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o pai lhe disse, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pão-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: Para que aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Ai, meus irmãos, como a palavra do Senhor é linda, poderosa. Esse como nós estávamos falando, é um texto bíblico muito conhecido, né? E que fala desse filho com âmbito de aventura, de experimentar, de conhecer coisas novas. Ele chega para o seu pai e fala: Pai, eu quero a minha parte da herança. Imagina o coração desse pai. A Bíblia diz aqui, o pai, sem questionar, o pai dá a parte desse filho.
E esse filho, como um bom jovem, quero conjecturar, a Bíblia não fala a idade, mas um jovem, ele vai pelo mundo para descobrir coisas novas, experimentar coisas novas. E a Bíblia fala que ele gasta tudo que ele tem. E quando todos os seus recursos acabam, ele precisa arrumar um meio de se sustentar para tentar continuar vivendo aquela vida que ele levava, né? Com meretrizes, comendo do bom e do melhor. Só que ele arruma um emprego considerado indigno, que é cuidar dos porcos. E como nós lemos no texto, ele cuida daqueles porcos e ele não tem o meio de se alimentar, de se sustentar, e ele sente muita fome, ao ponto de querer comer a lavagem, aquela comida que os porcos comiam. E aí ele para e ele lembra da casa do pai. O momento que ele senta na mesa da casa do pai, os servos os servindo, aquela fartura que ele tinha. E ele pensa, na casa do meu pai, os servos, assim como eu sou um servo agora, eles comem tudo do bom e do melhor. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou pedir perdão, pai. A vida que eu achei que seria boa, ela só me arruinou. Ela só acabou comigo. Mas hoje, pelo meu pecado, eu não sou digno de ser considerado mais o teu filho. Mas me deixa ficar aqui perto do Senhor. Como servo, eu vou te servir. Eu não preciso mais ser chamado teu filho. E nem posso. Mas eu quero ficar aqui te servindo, perto do Senhor, debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Me deixa só ficar aqui. Foi aquilo que aquele filho imaginou que diria ao seu pai. Aquele filho achou que por estar longe tanto tempo, por ter perdido toda a herança, que aquele pai iria rejeitar, que aquele pai não ia nem querer olhar para a face daquele filho. Mas a Bíblia fala que quando aquele filho ele se levanta, ele volta, tem um pai sentadinho esperando a volta daquele filho. Irmãos, a gente às vezes se esquece que esse pai, ele nos conhece por dentro e por fora. Aquele pai sabia que aquele filho iria voltar. Ele não sabia quando, mas ele sabia que ele ia voltar. E ele ficou ali esperando aquele filho. E a Bíblia fala que quando ele avista de longe aquele filho, ele sai num desespero, numa alegria, porque ele precisava abraçar aquele filho que ele estava esperando aquele tempo todo. E conforme nós lemos aqui na Bíblia, irmãos, eu fico imaginando. Eu estou relatando para você, mas a minha mente ela consegue elaborar uma imagem de um pai abraçando um filho. Ele não se importou se o filho estava limpo, se o filho estava cheiroso, porque vivendo a vida que aquele filho estava vivendo, você imagina as condições físicas que aquele filho se encontrava. Eu imagino aquele pai abraçando aquele filho com toda a força, a ponto de não querer soltar aquele filho por um bom tempo dos seus braços. E quando aquele filho consegue finalmente falar, ele fala: pai, me perdoa. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Diante de tudo que eu fiz, pai, diante de todas as minhas atitudes, eu não sou digno.
Mas eu quero te pedir só mais uma coisa, Pai. Me deixa ficar aqui te servindo. Não precisa me chamar de filho. Não precisa me considerar teu filho, mas me deixa ficar debaixo dos teus cuidados. Sabe qual foi a resposta daquele pai? Ele vira para os seus servos, como nós lemos no texto, e ele diz: venham, venham depressa, servos, tragam a melhor roupa, coloquem um anel no dedo do meu filho, troquem as suas sandálias, tragam um bezerro, vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho voltou. O meu filho reconheceu que precisa de mim. Coisa linda e forte. Mas a Bíblia fala que havia um outro filho. Ele tinha 2 filhos. Havia um outro filho. E a Bíblia fala que quando tá lá no meio da festa, da alegria, todo mundo se alegrando, aquele pai principalmente, porque o seu filho voltou, o outro avista de longe a festa, fala: o que está acontecendo naquela casa? Meu pai ficou doido. E eles chamam o servo e perguntam: o que está acontecendo? Hoje não é aniversário de ninguém, hoje não é Natal, não é Ano Novo, não é feriado, o que está acontecendo? E o servo, ele diz: o teu irmão, ele voltou. E aí aquele filho, ele vem e fala: o que está acontecendo? Aquele servo diz: o teu irmão voltou. E aquele filho, ele chega, olha a situação, vê aquela festança, aquela comidada, e ele fala: pai, o que está acontecendo? Eu estou te servindo, eu trabalho para ti dia, noite, feriado, dia santo, e o Senhor nunca me deu. O Senhor nunca me deu, pai. Agora vem esse daí, que pecou, foi embora, rejeitou teu nome, fez o que fez, e o Senhor está fazendo festa para ele? E a palavra daquele pai é maravilhosa. Filho, tudo que eu tenho é teu. Você tem livre acesso a tudo que aquilo que é meu. É tudo teu, filho. Mas ele, filho, quando ele foi, não havia esperança dele voltar, mas ele voltou. Filho, eu poderia ter recebido o teu irmão morto fisicamente, mas ele está vivo. Eu poderia ter recebido o teu irmão, filho, enfermo, mas ele está são. O teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado. O que eu quero dizer para você com essa palavra hoje? Eu quero te dizer que há 2 tipos de filhos nessa história. Aquele que, com o ímpeto da vida, a Bíblia não fala como era a situação dentro daquela casa, como família, como tratamento de irmão com irmão, ou dos próprios parentes em si. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que um dos filhos sentiu um desejo, uma vontade de experimentar coisas fora da casa do pai, de viver a vida. Há coisas boas lá fora. Aquele filho pode ter imaginado, quero conjecturar aqui com você, ele pode ter imaginado: se dentro da casa do meu pai tem tanta coisa boa, lá fora deve ter coisas melhores.
Se aqui na região que eu moro tem mulheres lindas, lá fora pode ter mulheres melhores, mais bonitas. Eu não sei, querido. Eu sei que no ímpeto ele resolveu aí. E ele passou um período fora da casa, experimentando de tudo, vivendo de tudo. E assim é com a nossa vida. O mundo vem, nos coloca manjares à nossa vista e aos nossos olhos. Parece ser muito bom. Não, eu vou, que eu quero experimentar. Eu quero experimentar isso aqui. Qual é o preço que você vai pagar para experimentar? Qual foi o preço que aquele filho pagou? Ele perdeu tudo, toda a sua herança. Ele arruinou a sua vida. A Bíblia fala que ele precisou se reconstruir. Ele foi desconstruído naquilo que ele acreditava, naquilo que ele queria, dos seus sonhos, dos seus objetivos. E ele precisou se reconstruir. E quando começou a reconstrução daquele filho, quando ele reconhece quem ele é, a situação que ele se encontra e quem é o pai. Ele reconhece todo o cuidado que o pai tinha com ele. E o que eu acho interessante que a Bíblia fala é que ele não pensou no irmão. O que o meu irmão vai falar? O que a minha tia vai falar? O que meu vizinho vai falar? O que os servos vão falar? Ele não pensou, ele pensou no pai. E nós vemos o segundo filho. Um filho que não pensou no irmão, na circunstância que aquela família estava vivendo. Ele pensou nele. E ele não pensou no pai. Olha que interessante. Ele diz para o pai: eu te sirvo. Eu estou contigo todo dia. Eu faço tudo. E o Senhor não me dá nada. Ele não pensou no coração daquele pai. Ele olhou para ele, quem ele era. E o coração dele não foi capaz de se alegrar com a volta do seu irmão. O que eu quero te dizer? Que tipo de filho eu e você estamos sendo? Um filho que olha para si, um filho que não olha para o coração do pai, naquilo que faz o pai feliz, que não olha ao seu redor, que não consegue reconhecer as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Um filho que não é capaz de se alegrar com alegria o sucesso do seu irmão. Ou você é o filho que, apesar de ser pecador, apesar de falar assim, sou toda errada, hein? Mas você reconhece quem é o pai. Você é capaz de reconhecer o cuidado que o pai tem com você diariamente. Você é aquele filho que não olha para as circunstâncias e o que os outros vão pensar. Você pensa, tudo o que eu quero é estar na casa do meu pai. Tudo o que eu preciso agora é estar com o meu pai. É aprender com o meu pai, porque o meu pai, ele é um grande homem. Quem tem sido você? Há um ditado mundano que diz, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem é você dentro da casa do pai? A minha palavra para você hoje é: não olhe a circunstância, não olhe aquilo que passou, não olhe para quem te feriu, não olhe para o que vão dizer. Olhe para o pai. Se você está tanto tempo fora, se você não está tão perto, ele quer você perto dele. Ele está com os braços estendidos hoje, ele quer te abraçar e falar: filho, você está comigo de novo. Há uma festa preparada
Há um banquete preparado, há uma mesa preparada. O Pai está esperando você para se sentar nessa mesa com Ele. Volta. Tudo isso aí que o mundo te ofereceu, nada disso. Nada disso. Eu não tenho força. Eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo. Há um que se você pedir, se você chamar ele, falar, Senhor, Espírito Santo, eu não tenho força, me move. Deus, ele envia alguém para te chamar, vai te buscar na tua casa. Ou então aí, onde você está, dentro do teu quarto, no seu trabalho, escolhe um lugar, se ajoelha e fala, Senhor, hoje, eu te peço perdão por ter me afastado da tua presença, por ter me afastado dos teus braços, mas hoje, Pai, hoje eu quero te pedir perdão e refazer a nossa aliança, Pai, hoje eu quero voltar. Espírito Santo, vem, porque hoje eu tô voltando. Hoje eu tô voltando para casa do meu Pai. E, Senhor, me ajuda, para que eu não olhe para a circunstância ao meu redor, para o que vão falar, para o que vão pensar, porque hoje tudo o que eu quero, o que eu preciso para minha vida ser mudada, ser restaurada, é voltar para o teu caminho. Que Deus possa abençoar muitíssimo a tua vida. Que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, na tua mente, e que a tua circunstância possa ser mudada. Vem e se assente na mesa, na casa do Pai. Amém? Fique na paz de Jesus.